Pessoal, hoje então nós daremos início aos treinamentos aí do DBEX contábil, que a gente fala, daí daquele outro executável, que é o executável que trata lá da contabilidade, do financeiro, de ativo fixo. Então, aí nos próximos treinamentos a gente vai estar abordando sobre esses temas, tá? E hoje nós vamos começar a falar sobre conceito da contabilidade no sistema, os princípios básicos, primeiramente, tá? As principais configurações, o plano contábil, como que é o plano controle, um lançamento manual da contabilidade, como é feito, como configurar os lançamentos contábeis lá no industrial, que são os lançamentos vindo através de notas fiscais, tá? E vou demonstrar também para vocês alguns relatórios, os relatórios, assim, por exemplo, os mais comuns, os principais, né? Como gerar ADRE, balanço, balancete, que são os três principais, assim, que todo mundo que tem, que utiliza a contabilidade no sistema geram esses relatórios, e demais relatórios aí para auditoria, para consultas de lançamentos, para ver se está tudo em ordem, tá? Então, mas hoje o foco mesmo seria para entender o conceito contábil e o entendimento muito importante do plano contábil, porque o plano contábil é o coração de tudo, tá? É nele que, por causa dele, que muitas vezes dá aquelas mensagens que a gente fala que divergências contábeis, né? Porque que daí o lançamento contábil não está de acordo com o plano contábil. Então, dá dessas divergências aí por causa do não entendimento do plano contábil. Então, o que esse treinamento tem o objetivo de agregar no quê? A gente entender o plano contábil, a gente conseguir realizar lançamentos contábeis manuais ou até mesmo fazer as configurações corretas lá no industrial para vir dos lançamentos contábeis e outras funcionalidades de controles contábeis que daí a gente não vai aprofundar muito nisso, tá? Porque é um conteúdo um pouco extenso, é bastante coisa. Então, a gente vai, como hoje é o primeiro treinamento disso, a gente vai vir nas primeiras configurações, as principais, tá? Veja se vocês já viram essas mensagens alguma vez na vida, né? Então, até hoje, vocês já viram isso, essa mensagem no cliente? Então, o intuito do treinamento hoje é por que que acontece essa mensagem? Que o sistema está esperando que a gente faça com esta mensagem? Quais são os links de tela com esta mensagem? Tá? E essa daqui, quando eu vou lá, a gente já fez o treinamento de conferência de nota fiscal. Então, quando eu faço a conferência de notas fiscais, por que que dá esta mensagem? Nota fiscal conferida com divergências contábeis. E se deu, aonde, que tela que ela parou esse lançamento contábil? O que eu tenho que fazer para que ela saia dessas divergências contábeis? Essa mensagem, data de bloqueio. Por que que dá? Aonde, que bloqueio é esse que o sistema está vendo? Aonde que eu desbloqueio? Eu preciso realmente desbloquear, né? Não, tá certo, eu não posso realmente alterar esse lançamento, porque esse lançamento está com uma data de bloqueio, né? Então, começar não só ver a mensagem de um ponto de vista assim, ó, eu vou sanar esse problema, mas ter um entendimento além disso. O que isso aqui vai impactar se eu desbloquear, tá? Mesma coisa, bloqueada por congelamento. Que diabo que é esse congelamento? Que é isso daí? Que tela que é esse? Para que serve esse tal congelamento? Encerramento. Encerramento do quê? Né? Que tela que é? Para que serve esse encerramento? E também, esse daqui que dá bastante no cliente é bloqueado por sistema industrial. O que eu posso, que alternativa que eu posso usar para que esta mensagem possa seguir em frente? Tá? Que o cliente, mesmo estando bloqueado pelo sistema industrial, ele consiga fazer tal alteração, tal ajuste no lançamento. Tá? Então, essas aqui eu peguei as principais mensagens mais corriqueiras aí que eu vi nos saques, nos últimos saques, que acontecem com os clientes. Tá?
Então, acredito que muitos de vocês já tenham visto pelo menos uma delas, já viu acontecer aí no dia a dia. Quero passar aqui com vocês, antes da gente passar para o sistema, eu fiz um videozinho bem simples, bem assim, curtinho, só para a gente ver por que a contabilidade ela é necessária, né? Porque tudo morre na contabilidade, né? A empresa inteira, tudo. Financeiro, fiscal, produção, estoque, tudo vai morrer lá na contabilidade. Então, a contabilidade é a visão da empresa como um todo, mas em números, né? Então, eu queria mostrar esse videozinho só para a gente iniciar esse processo aí com um conceito e a gente vir realmente no sistema, tá? Deixa eu aqui compartilhar o som. Vejam se vocês estão ouvindo, tá? Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de um assunto que embanana um pouco a cabeça das pessoas, que é a tal contabilidade. A contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa, independente do seu porte, segmento ou da sua forma de tributação. O objetivo principal da contabilidade é medir e controlar as informações da empresa para a tomada de decisões. Os principais relatórios contábeis são a DRE, demonstrativo de resultado, e o balanço patrimonial. Falando no balanço patrimonial, ele é como se fosse uma foto da situação da empresa naquele momento. Nele consta todas as informações da empresa. Por ele conseguimos ver se a empresa está saudável ou não. O que isso quer dizer? Em grosso modo, podemos ver se ela está tendo prejuízo ou lucro, por exemplo. Para chegar nessa fotografia, todas as movimentações da empresa são controladas por lançamentos contábeis, que através de um plano contábil definido, se gerencia o saldo dessas contas. E assim conseguimos ver as movimentações em valores do estoque, caixa, ativo imobilizado. Conseguimos analisar se estamos gastando muito com despesa, analisar as vendas do período e etc. Todo este controle é feito por lançamentos contábeis, que pelo método das partidas dobradas de Lucas Pacioli, teremos um débito e um crédito em determinada conta contábil. Calma, não vamos entrar nesse mérito, pois para isso precisamos estudar alguns anos, não é verdade? Hoje, só passei para dar aquela noçãozinha básica para mostrar a importância da contabilidade na vida de uma empresa. Então, por hoje é só. Tchau, obrigada, galera. Até a próxima. Então, esse videozinho aqui, gente, na verdade é para mostrar que o intuito hoje não é dar uma aula de contabilidade, até porque nem sou gabaritada para isso, tá? Mas a gente começar a entender alguns conceitozinhos de débito e crédito, que também hoje não é o foco disso, tá? Mas saber que um lançamento contábil é composto por um débito em uma conta e por um crédito em outra. E isso daqui dentro do sistema, tá? A gente não vai sair daqui especialistas em contabilidade, como o vídeo mesmo falou, até por isso a gente não estuda 4, 5 anos à toa, né? Porque não é algo tão simples assim. Mas usar esses conceitos básicos da contabilidade no sistema, tá? Então, esse é o intuito aqui. Primeiro de tudo, né, o lançamento contábil, lá que ele mostrou no vídeo, ele é composto por um débito e um crédito, e ele é formado antes por um plano contábil definido. Este plano contábil lá no sistema fica lá em menu, planos e tabelas, plano contábil. Esse plano contábil, gente, ele tem uma determinação da contabilidade, tá? Então, a contabilidade internacional, ela determina algumas regras desse plano contábil. Porém, este plano contábil, ele pode ser de acordo com a necessidade da empresa. Então, só para vocês terem ideia, então, por exemplo, temos aqui o ativo circulante, o disponível, o caixa.
neste plano, mas pode ser que no plano do cliente ele nem tenha o tipo caixa, ele não tenha o tipo aplicações financeiras. É obrigatório? Não. Não, a descrição, os tipos contábeis, eles não são obrigatórios. O que é regido pela contabilidade internacional é a estrutura do plano contábil. Por quê? É através do plano contábil que, como que eu falo para você, é como se fosse o esqueleto do meu balanço. Tá? E esse esqueleto do meu balanço, ele tem uma norma que define ele, que é a norma da contabilidade internacional. Então, todas as empresas devem seguir esta norma, mas o que está dentro desse esqueleto aí podem ser modificados, tá? Então, o cliente ele pode dar N descrições de tipos contábeis, desde que a estrutura esteja baseada nessa norma, tá? Uma norma simples, por exemplo, que eu posso destacar aqui, é, por exemplo, todas as contas contábeis, que a gente vai ver lá, devem estar inseridas dentro de um tipo que esteja no quarto nível. Eu falei assim, Jesus, Paulo, o que você está falando? O que é isso? O que é um nível de conta? São os níveis aqui da minha estrutura do plano contábil. Então, por isso que eu falo que o plano contábil ele é muito importante para a gente começar a verificar e do nosso andamento aí nos próximos treinamentos a gente tentar meio que dominar mesmo o conceito e entendimento do plano contábil no sistema, porque começa daqui, por exemplo, um treinamento de SPED contábil, tá? Então, eu vou dar um treinamento de SPED contábil, mas espera aí, as pessoas nem entendem ainda o plano contábil. Fica muito difícil. Não tem como chegar lá no SPED contábil se o plano contábil ainda é muito cru, tem muitas dúvidas, ainda não está fixado na minha mente, tá? Como eu estava falando para você, as contas contábeis têm que estar no quarto nível. Então, por exemplo, o tipo caixa. O tipo caixa tem contas contábeis nela. Por que eu sei que está no quarto nível? Porque tem o ativo, o título grandão é o meu primeiro nível. Ativo circulante é um título também, que está no segundo nível. O disponível, terceiro nível. Caixa, quarto nível, tá? Então, por isso que eu consigo, diante desta regra do próprio SPED contábil, que é através de uma norma contábil, em que determina que todas as contas contábeis devem estar inseridas, no mínimo, no quarto nível hierárquico. Que é o quarto nível hierárquico? Exatamente isso daqui, tá? Então, ele está inserido aqui no tipo caixa, que quarto nível, disponível terceiro nível, ativo e circulante segundo nível, ativo primeiro nível, tá? Então, eu vou depois abrir certinho o sistema e a gente vai ver da onde que surge esses níveis de contas no plano, tudo mais, tá? O que é importante aqui? Saber que o sistema ele tem duas formas de visão do plano contábil. A forma sintética, o que é sintética? É a forma resumida, né? É a forma mais menorzinha, que ele vai trazer para você somente os tipos contábeis. Se eu clico em analítico ou analítico tipo, se eu clico em analítico típico, ele vai trazer para mim todos os tipos e todas as contas contábeis que estão inseridas em cada tipo. Se eu clico em analítico tipo, eu vejo somente as contas contábeis inseridas dentro daquele tipo selecionado, tá? Então, isso daqui, gente, a gente vai pegando costume, vai pegando as malícias aí no sistema no decorrer que a gente vai utilizando ele, tá? Só para vocês saberem mesmo a diferença de cada um deles, tá aqui no slide os descritivos dele. O que é outro ponto importante aqui? São esses totalizadores. Esses totalizadores aqui também, você não pode ir colocando qualquer um deles, ele tem um significado, ele tem um porquê de estar ali, tá? Daí a hora que a gente entrar ali no sistema, eu mostro para vocês o sentido dele, tá? Esse totalizador é responsável por totalizar todos os saldos em cada conta contábil que está inserida no tipo.
Então, digamos lá, a gente tem um balanço patrimonial, um relatório, tá? E esse totalizador não é só usado para o balanço, tá? Usado para balancete, é usado para diferentes relatórios contábeis, tá bom? Então, o que esse totalizador faz? Ele vai pegar todos os... ele traz o totalzão lá. Por exemplo, caixa. Ah, eu tenho 10 mil reais em caixa. Então, é a minha visão macro, né? 10 mil reais em caixa, que é a minha forma sintética. Mas dentro do meu tipo caixa, eu tenho o caixa Limeira, eu tenho o caixa Mojimirim. Vamos lá, pegar a Zucchetti como exemplo, tá? Eu tenho 5 mil no caixa Limeira e 5 mil na caixa Zucchetti, tá? A minha visão macro é 10 mil, a minha visão analítica é 5 mil em cada uma. Se porventura, dentro da minha conta contábil, caixa Zucchetti, não estiver, se o meu tipo não estiver aqui o totalizador, o que ele vai fazer? O caixa vai trazer zerado. Por quê? Porque o meu totalizador não está marcado aqui com o totalizador. Ele não vai somar todos os saldos de todas as contas contábeis e trazer para a minha forma sintética, para o meu relatório, para o meu balancete, para a minha DRE, tá? Isso é uma regra do plano contábil inteiro, tá? Aqui eu trago para vocês também uma forma mais visual de ver essa estrutura, essa hierarquia, tá? Então, aqui nós temos o tipo. Então, como lá, tem o ativo. O ativo ele é o principal ali, é onde eu inicio o meu balanço. Ele é um tipo contábil. Sempre que eu tenho um tipo contábil, isso daqui é uma regra já, ó, a gente pode memorizar isso. Sempre que eu tiver um tipo contábil em que eu não tenho contas contábeis dentro dele, ele nunca terá o totalizador, tá? Aí a gente filtra mais um pouquinho a informação. Então, eu só terei totalizadores em tipos contábeis que possuem contas contábeis amarrada nele? Sim, tá? Eu só terei totalizadores em que os tipos contábeis tenham contas contábeis amarradas a ele, com uma exceção. Isso aí, Paula, tinha que ter exceção mesmo. Sim, que são os totais. Tá vendo aqui que o total de caixa e banco também tem um totalizador? Mas ele tem um totalizador aonde? No total 2, que daí a gente vai ver lá. Que a hora que eu abrir o plano contábil no sistema para vocês, vocês vão ver, tem o totalizador 1, totalizador 2, 3, 4, 5, 6, até o 9, se eu não me engano. Por que isso? Ele vai fazendo as somas de cima para baixo. Então, ó, super simples para a gente entender aqui, ó. Eu tenho totalizador no caixa, então ele vai trazer para mim o total que eu tenho em caixa, ele vai trazer para mim o total que eu tenho em banco, e ele vai trazer para mim o total que eu tenho lá nas contas de previsão. Então, 10 mil, 5 mil, 5 mil. Tenho 20 mil aqui. Aonde ele vai trazer esses 20 mil? Exatamente no meu total. Por que é total 2? O total 2, ele vai trazer as somas de todos os totais 1. Aí aqui ele fecha um total. Aí aqui, aplicações financeiras, começa de novo um novo totalizador. Totaliza aqui, totaliza aqui. E esse totalizador 2, o que vai trazer? Vai trazer o total desses aqui. Por que não esses, Paula? Porque aqui eu já fechei um totalizador 2. Isso daqui, gente, dá também problema com os clientes quando ele fala assim, ó, ai, o total das minhas contas no relatório tal não está vindo certo. Vocês podem ver que os totalizadores estão com problema, tá? Especialmente quando é problema de total em DRE, em balanço e balancete. Podem vir aqui no plano contábil, que é os totalizadores que estão com problema. Calma, isso daqui é a primeira visão, primeira vez que a gente está falando disso, e depois vai fazer mais sentido daqui para frente, tá?
E é exatamente isso que eu estou falando aqui, ó. Então, eu tenho o ativo, que é um tipo contábil. Por que é um tipo contábil? Porque ele não tem contas contábeis amarradas nele, eu não totalizo ele. Eu tenho um ativo circulante, que também é o tipo, não tem totalizador, porque ele é só um subtítulo grandão lá, não tem contas contábeis amarradas nele. Outro, caixa geral, também é um tipo contábil. E dentro dele aqui eu já consigo amarrar as minhas contas contábeis. Então, dentro do meu tipo caixa, eu tenho a conta contábil caixa, eu tenho a conta contábil cheque pré, tenho a conta cheque devolvido. Isso aqui são contas contábeis. Se são contas contábeis atreladas ao caixa geral, quer dizer que o caixa geral tem um totalizador. Por quê? O totalizador vai trazer todos os totais que estão dentro das minhas contas contábeis, tá? Então, a estrutura do meu plano de contas, ela vai se baseando nessa regra, né? Que são as regras hierárquicas de um plano, em que este plano não é a regra que o débito crédito que a Zucchetti inventou. Não, tem uma norma contábil internacional por trás disso. Então, as empresas podem colocar qualquer descrição, fazer o formato que elas quiserem? Sim, desde que elas tenham a estrutura lá, o esqueletinho delas estejam de acordo com a estrutura da norma contábil, tá? Então, aqui eu repasso para vocês os níveis de conta, nível 1, nível 2, nível 3, sabendo que o que é importante a gente saber? Que as contas contábeis cabe a nós, e nos ajuda aí na verificação do dia a dia de problemas, em que contas contábeis devem estar inseridas em tipos contábeis que estejam, no mínimo, no quarto nível de conta. No mínimo. Pode estar no nível 5? Pode. Pode estar no nível 6? Pode. Pode estar no nível 3? Não. Tá? Nível 1, nível 2, nível 3, sempre titulão. Contas contábeis está a partir do nível 4 em diante. Aqui, eu vou passar meio que seguindo, que eu quero mostrar essas telas mesmo no sistema, tá? Então, o tipo contábil lá tem várias informações dentro dele, tá? Que a gente vai ver apenas os mais utilizados hoje, tá? Aqui, daí dentro do tipo contábil, eu posso ter as contas contábeis amarradas nele, e depois eu venho para o meu plano controle. Vamos vir aqui no sistema com o tipo. Uma coisa que eu até estava comentando com a Lu esses dias, eu estou com os dois executáveis abertos aqui, né? Às vezes vocês podem dizer, nossa, qual que é o contábil, qual que é o industrial, não é, gente? Que cara, o que muda aqui praticamente, né? Quase nada. Uma dica que às vezes eu olho para verificar é esse campinho aqui, ó, do lado da lupa. O contábil, ele não tem nada. Se eu colocar no industrial, ele vai trazer menu fiscal. Eu não sei se, tipo, isso tá aqui por acaso ou não, mas sempre eu uso isso baseado aqui, tá? Se não tem esse ladinho aqui, ó, menu fiscal, eu já vejo assim, isso daqui eu tô no contábil aberto, isso aqui eu tô no industrial aberto, por causa dessa modificação. Outra modificação que eu vejo também às vezes, mas isso só se tem congelamento de saldo, é esse congelado aqui, ó, que aparece aqui. O congelado só vai estar no executável contábil. Então, por essas pequenos dois detalhes que eu vejo, qual executável que esteja aberto. Porém, acho que poderia ter algo mais intuitivo, né? Especialmente para a gente e para os clientes saberem com maior facilidade qual executável que é, se é o contábil ou se é o industrial. Então, hoje a gente vai falar sobre contabilidade. As principais funções estão aqui em menu contábil, menu planos e tabelas. Então, a gente vai abordar um pouquinho desses aqui, tá bom? Vamos lá, no início de tudo. Então, planos e tabelas, plano contábil. Eu vou ter aqui, ó, tá vendo? Tem até totalizador 9, que eu comentei para vocês, ó. Então, a primeira forma que ele traz aqui é a forma sintética, que ele vai trazer para mim só os meus tipos, tá?
Sempre as contas contábeis estarão amarradas dentro de um tipo contábil. Então, aqui eu tenho o ativo circulante, disponível, caixa, os meus totalizadores, que significam, eu olhando aqui, eu já vejo que dentro do meu caixa, se eu clicar em analítico tipo, eu tenho uma conta contábil amarrada a ela. Se eu vir aqui em ativo, clicar em analítico tipo, eu não tenho conta contábil amarrada a ela. Então, significa que ele é só um título. Ativo circulante também. Se eu clicar aqui, ele não tem nenhuma conta contábil, ele é um título. Por que ele precisa, então, Paula? Lembra do nível hierárquico que as contas contábeis devem estar a partir do 4 nível de conta? Eles são importantes para isso, tá? Se eu clicar aqui no ativo e der um alterar, ele vai estar o título dele. Como que o sistema vê que ele é o título maior de todos? Porque essa conta pai que influencia. Eu tenho o tipo 1000, 10.000 aqui. E o meu tipo pai, esse campo aqui que é o responsável pela composição hierárquica no plano contábil. Ele é pai dele. Então, ele não tem ninguém acima dele. É ele e ele mesmo. Certo? Então, eu tenho títulos não grande. Esse daqui é usado mais para o pessoal da implantação, que é carga de lote, quando vai iniciar. Vai iniciar a produção, eles colocam tudo no tipo contábil 3 para ir depois ir desmembrando, tá, gente? Então, isso aqui, ele não existe no plano contábil, ele não existe na contabilidade, nada, tá? É só um tipo para eles fazerem a carga de lançamentos contábeis para o início da empresa, tá bom? Ativo circulante, por que vem embaixo de ativo? Da onde que surge isso? Por que eu consigo ver que é? Por causa do meu tipo pai. Então, se eu der um alterar aqui no meu ativo circulante, eu vou ter o meu tipo 11000, que é meu ativo circulante. E quem que é o pai dele? É o meu ativo. Ok? Ativo é o pai de todos. Então, ele é pai dele mesmo. O ativo circulante, quem que é pai dele? É o que está de cima. É o meu 1000. Aonde que eu vejo? Tipo pai. Aqui eu começo a formular o meu nível hierárquico no meu plano contábil. Então, aqui, o meu ativo circulante é segundo nível. Por que é segundo nível? Porque o primeiro nível, o meu ativo pai, é o ativo. Mesma coisa com o meu disponível. Vou dar um alterar. O disponível é terceiro nível, por quê? Quem que é meu pai? É o ativo circulante. Aqui, esse campo aqui que faz a parte do nível hierárquico. Caixa, o meu tipo caixa é o quarto nível, por quê? Quem que é o pai dele? Disponível. Então, eu tenho o pai de todos, primeiro nível. Ativo circulante, em que o pai é o ativo, segundo nível. Terceiro nível, disponível. Por quê? Porque quem é pai do disponível é o ativo circulante. E caixa é meu quarto nível, porque o pai do meu caixa é o disponível. Então, aqui eu começo a ter contas contábeis amarradas a ele. Se eu tiver conta contábil amarrada no disponível, ele vai conseguir usar? Consegue, tá? Aonde vai impactar isso? No SPED contábil. A hora que ele for validar o SPED contábil dele, todas as movimentações, todas as contas contábeis que estão inseridas em um tipo que está no terceiro, segundo, primeiro nível, vai dar aqueles milhões de erros. Quem aqui já pegou um SPED contábil na hora que validar, vai dar mais de 5.000 erros. Porque o validador não consegue contar nem tantos erros que tem no arquivo. 80% dos erros do SPED é a estrutura do plano contábil, tá? Então, isso daqui daria milhões de erros, porque daí ele vai dar todos os erros possíveis em todas as contas contábeis atreladas a um nível errado. Você corrigindo o nível, pronto, some mais de
1000 erros aí, tá? Então, é importante saber esse conceito da hierarquia no sistema. Como que o sistema define a hierarquia de quarto nível? Por causa do meu tipo pai. Por isso que ele é importante, tá? E como eu já falei para você, totalizadores, ele vai totalizar tudo que eu tenho na minha conta. Então, aqui só tenho uma conta contábil na caixa. Então, tá fácil, mas eu posso ter inúmeras contas contábeis aqui, como, por exemplo, clientes. Eu tenho tipo clientes, eu tenho aqui várias contas contábeis clientes. Para que ele possa somar todos os saldos de todas essas contas que estão aqui, eu preciso estar com o totalizador. Para eu saber qual é o total das minhas duplicatas a receber, eu tenho o total 2. Por que é o total 2? Porque ele vai somar os totais, todos os totais 1, até chegar no próximo total 2. Então, por exemplo, tem um total 2 aqui. Por que ele não soma aqui? Porque ele para o total aqui. Então, o total 2, ele vai somar todos os totais 1. Total 2. Total 2 vai somar todos os totais 1. Aí eu vou ter aqui mais embaixo, eu vou ter um total 3. O que o total 3 vai? Vai somar todos os totais 2. Se eu tenho um total 4, ele vai vir e somar todos os totais 3. Tá? Então, o que às vezes acontece no cliente também? Ele fala, o meu total do ativo, ó, meu total do ativo está aqui no total 9, ó. O meu total do ativo não está batendo. Primeira coisa que tem que ver, os meus totalizadores estão corretos? Então, eu tenho que ir vindo de lá para cá. Todos os meus tipos que estão com contas contábeis estão com totalizadores? Estão, beleza. Todos os meus totais de cada bloquinho, tá com o total 2 certinho? Tá, e assim vai. Tá? Porque como eu posso fazer? A regra dos totalizadores é simples, é isso. Total 1 das minhas contas contábeis, total 2 dos meus totais dos tipos. Quanto mais eu vir para cá, ele vai somar. Total 2 soma todo o total 1. Total 3, ele vai somar todos os meus totais 2. Total 4 vai somar todos os meus totais 3. Totais 5 vai somar todos os meus totais 4. E assim vai. Tá? O que é importante no tipo? Vamos lá. Aqui eu tenho inúmeros. Tudo isso daqui serve para alguma coisa, gente. Eu falar para você que isso aqui não é importante. Não, depende da função que ele vai fazer. Então, a gente vai tratar de acordo com a funcionalidade que a gente for fazendo. Tá? Então, por exemplo, a variação cambial ativa, passiva, usa, mas desde que o cliente use variação cambial. Hoje não vamos tratar sobre isso. Tá? Então, de acordo com cada treinamento na sua funcionalidade, a gente vai mostrando as configurações e cada campo aonde vai ser útil, vai ser necessário, tá? O que é primordial no tipo contábil? O nosso tipo pai, que a gente já viu, classificação. Todos os tipos terão classificação? Não. Tá? Não são todos, mas alguns são principais. Por exemplo, caixa do disponível. Banco, indicando que é disponível. Disponível. Por quê? Isso daqui também é usado para fluxo de caixa. Paula do céu. Como que eu vou saber tudo isso que... Calma. A gente mostrando para vocês hoje que existem classificações que são usadas no tipo contábil para determinadas funcionalidades automáticas do sistema, tá? Um exemplo, esse aqui, aprovação de pagamentos, porque é uma rotina lá do financeiro. Então, para ter o sistema conseguir controlar uma aprovação de pagamentos, ele precisa ter um tipo próprio em que a classificação esteja aprovação de pagamentos, tá? Lá, para o sistema conseguir, lembra quando a gente cadastrou o cadastro do material, o cadastro da empresa?
a gente não tinha que informar o tipo cliente ou o tipo fornecedor, que ele gerava automático a conta contábil. Como que o sistema consegue fazer? Por mágica? Não é. Tem uma configuração por trás disso. Qual a configuração? O meu tipo contábil clientes, ele tem uma classificação. Então, as classificações contábeis, gente, tanto no meu tipo contábil quanto na minha conta contábil, elas são necessárias para a automatização do sistema, tá? E isso a gente vai pegando com o tempo e com cada apresentação da funcionalidade, tá? Quando for falar do financeiro, falar da aprovação de pagamentos, aí vai fazer mais sentido a classificação no tipo de aprovação de pagamento. Aqui já faz mais sentido, que a gente já viu lá no cadastro da empresa, que eu coloco o tipo tipo cliente e eu coloco o meu tipo fornecedor, ele cria automático a minha conta contábil. Como que ele cria automático? Porque aqui ele está com a classificação cliente e o meu fornecedor vai estar com a classificação fornecedores, tá? Então, cada funcionalidade a gente vai tratando e a gente vai vendo a funcionalidade de cada um para criar o sentido, tá? Então, essa daqui a gente já vê a funcionalidade por completo. Precisa estar o meu tipo cliente classificado para que ele consiga criar as contas contábeis dentro aqui automaticamente, tá? Aqui são os totalizadores. Então, esse totalizador que está mostrando na tela principal, eu marco aqui, ó, totalizador do 1, tá? Aqui no total, totalizador 2. Posso ter o 3, 4, até o 9. Tenho outras, tenho conta balanço, conta DRE. Para quando é usado isso daqui? Para o SPED contábil. Isso daqui, a natureza do SPED, a gente já viu quando a gente viu o SPED fiscal, né? Então, eu tenho que estar atrelando a natureza do meu SPED para que ele possa ir no arquivo magnético certinho, tá? Porque através desse daqui que o arquivo magnético vai ver que essa conta faz parte de um ativo. Que aquela outra tal conta é um passivo. Que a outra conta é um patrimônio líquido, tá? Então, é através de classificações e de informações aqui dos campos que ele vai formando o nível hierárquico, vai mostrando se essa conta é de um ativo, se é um passivo, se é um patrimônio líquido, se é uma conta de receita, se é uma conta de despesa, tá? Cabe a nós saber só onde vai informar as informações. Não se prendam a querer entender o que é um patrimônio líquido, o que é uma conta de resultado, o que é uma conta de... não, tá, gente? Porque isso vai muito além do sistema, tá? Então, isso daí quem tem que saber é o cliente. É um conteúdo muito extra, não dá, tá? Então, só para saber que o tipo, ele influencia nessas circunstâncias aí. É aqui que eu defino, por exemplo, a conta fluxo, que a conta fluxo vai ter lá no fluxo de caixa, que a gente vai ver nos próximos treinamentos, tá? Vocês tiveram lá, a gente teve treinamento de custo. Então, contabilização do custo. Como que ele faz a contabilização do custo? Eu estou amarrando, eu tenho que amarrar aqui o meu custo para que ele possa identificar que dentro dessas siglas de custo, este tipo contábil faz parte de uma contabilização do custo. Tipo controle, é o mais usado hoje. Este tipo controle vai controlar conta controle, ou seja, vai controlar despesas nas contabilizações? Eu defino aqui. Tá? Lembra daquela mensagem que cai em divergência? Tipo controle exige conta controle? Porque se eu informar que este tipo exige centro de custo e eu fizer um lançamento contábil em que eu não informe um centro de custo, ele vai cair em divergência, ele não vai concluir a realização. Por quê? Porque o meu lançamento contábil não está de acordo com o meu plano contábil. Então, o meu plano contábil é a raiz de tudo.
tá? Por isso que eu estou gastando um pouco de tempo para explicar ele. Ele é a raiz de tudo e é importante a gente entender o que cada campo aqui, pelo menos os principais, representam e aonde pode influenciar, tá? Analítico tipo, só para vocês verem, ele abre tudo, né? Então, ele abre todas as contas contábeis amarradas. Então, a visualização, por exemplo, se eu quiser saber qual que é determinada conta contábil e eu não sei que tipo que ela está atrelada, eu clico aqui no analítico e faço o filtro. Mas, não, eu quero saber só as contas contábeis do meu tipo cliente. Então, eu não vou abrir desse jeito para ficar, né? Fica até... contamina um monte de informação aqui, não, eu venho aqui em analítico tipo, porque eu vejo só as contas contábeis atreladas ao tipo contábil que eu quero ver, tá? Dentro do meu tipo contábil, eu tenho as minhas contas contábeis, em que dentro de uma conta contábil, eu também tenho as suas características, tá? Então, aqui, ó, estou dentro agora de uma conta contábil, que tem também praticamente as mesmas informações no meu tipo. Olha o tipo controle aqui de novo. Paula, qual que é a diferença do tipo controle dentro de uma conta contábil para o tipo controle em um tipo contábil? Não tem nenhuma diferença, tá? Vai fazer a mesma coisa. Por que que eu tenho, então, no tipo e na conta contábil? Porque eu posso, dentro de um tipo contábil, eu querer separar centros de custo distintos, tá? Se eu coloco, por exemplo, deixa eu pegar uma despesa para começar a fazer mais sentido, né? Essa base aqui é a base em branco e ela não tem muito. Vamos pegar essa aqui, ó. Despesa com provisões. Vamos ver se tem. Vou criar uma conta aqui. Se eu colocar, estou dentro do meu tipo aqui, despesa com provisões. Se eu colocar um tipo controle aqui, vou tipo, controle 1000. Vou confirmar. E entrar no meu tipo, e entrar nas minhas contas contábeis, ele já vem o meu tipo fixo. E eu não consigo alterar, tá vendo? Ó, nos dois. Mas se de repente eu quero que este daqui seja o tipo controle 1000, mas esse que eu criei, eu não quero que seja o tipo controle 1000, eu quero que seja outro tipo. Aí, quando chega nessas circunstâncias, eu não posso atrelar o meu tipo controle no tipo. Eu tenho que atrelar na minha conta controle. Então, no meu tipo contábil, ele fica nulo, mas dentro das minhas contas contábeis, eu informo o tipo controle correspondente. Este eu quero 1000 e este eu quero, sei lá, 2000. Ah, eu quero 5000. Tá? Só por isso, eu não atrelo ao meu tipo contábil se dentro daquele tipo existem contas contábeis que podem diferenciar. Isso vale para tipo controle, isso vale para conta fluxo, isso vale para custo, tá? Então, eu posso tanto atrelar essas informações no meu tipo, quanto na minha conta contábil também. Eu coloco diretamente na conta contábil, quando eu tenho dentro do meu tipo contábil, contas contábeis que podem variar o meu tipo contábil, a minha conta fluxo, o meu custo e assim vai, tá? Mas a funcionalidade em si é a mesma, estando tanto no meu tipo quanto na minha conta contábil, é a mesma coisa. São duas formas apenas de parametrização, tá? Voltando na conta contábil do meu tipo,
Tenho a conta fluxo, a conta custo e tenho a classificação. Então, eu tenho classificações dentro do meu tipo contábil que a gente viu. E eu tenho classificações também na minha conta contábil. Eu tenho números aqui, gente. Eu não vou ficar falando hoje aqui o que cada uma faz. Tá? Então, de acordo com o que a gente for usando, a gente vai vendo que determinados tipos e determinadas contas contábeis são necessárias classificações para que o sistema consiga realizar o processo automático. Mas algumas são importantes. Então, como, por exemplo, a que a gente mais usa, a que a gente mais tem manutenções, que é a conta banco. Tá? Então, quando eu vou criar uma nova conta banco, se eu não classificar, eu não consigo utilizar ela nas rotinas do sistema. Tá? Então, esses pulos de gato aqui que a gente vai pegando conforme a gente vai vendo. Então, quando eu crio uma conta contábil, que essa conta contábil é referente a banco, tem uma classificação. Se eu crio uma conta contábil, que ela é uma carteira de cobrança para eu usar lá na carteira eletrônica ou fazer carteiras para eu fazer distinção de carteiras de cobrança de bancos, eu também tenho uma classificação, carteira de cobrança, tá? E assim vai. Eu tenho que ter, só para vocês terem ideia, uma conta contábil de juros pagos, de seguradoras, de depreciação, que a gente vai ver lá quando a gente for falar de ativo. Eu tenho para mim fazer uma baixa, para eu fazer uma baixa de ativo, eu preciso ter uma conta contábil com tal classificação, tá? Então é tudo para quê? Para que o sistema realize a contabilização automática de determinados processos. Todas as contas contábeis têm classificação? Não. Por exemplo, uma conta de despesa normal, ela não tem classificação. É só uma conta contábil simples, tá? Não se prendam a isso, porque do decorrer que a gente for usando as funcionalidades, a gente vai vendo, ó, tais situações eu preciso de uma conta contábil classificada, outras não, tá? Então, só para vocês saberem que eu tenho classificações distintas, tanto no meu tipo, quanto na minha conta contábil. Elas não são as mesmas classificações, tá bom? Tá. Então, aqui, SPED, também não vou falar também hoje, ela é usada para quê? Para o SPED contábil. São classificações, são amarrações utilizadas para o SPED contábil, tá? Individualmente, falaremos quando nós tivermos um treinamento de SPED contábil. Hoje, para a verificação, só saber que essa BIM SPED, ela é necessária para as classificações do SPED contábil, certo? Natureza credora, se é credora ou devedora. Isso daqui, quando vai fazer a implantação, já cria-se, né? Esses tipos de conta, os tipos, as contas contábeis, tudo. Mas se precisar criar, a gente hoje consegue fazer isso daí também. Então, por exemplo, eu preciso criar um novo tipo contábil. Então, eu tenho aqui dentro do meu tipo, dentro dos meus clientes, eu tenho que, de acordo com estes tipos aqui, ó, eu vou fazer a sequência. Porque se eu colocar, por exemplo, um tipo contábil 2222, e eu quero que ele entre aqui, ele fique aqui no meio entre banco e previsões, se eu colocar essa numeração, ele não vai entrar aqui, ele vai lá embaixo, no 22222, tá? Então, a numeração do meu tipo, ele impacta também aonde ele vai ficar no meu plano contábil. Se eu quero, por exemplo, um tipo contábil que fique entre banco e previsões, eu vou dar um incluir, vou colocar 11.121, 11.122, e assim vai. Vou colocar 11.121, ó, tipo teste. Posso só fazer isso e confirmar? Posso, ele vai criar. Ó, onde que ele surgiu? Tá vendo aqui?
Mas aí eu sei que eu vou ter contas contábeis amarrada nele. Então, eu clico aqui em analítico tipo, vou criar uma conta contábil dentro dele. Incluir. Normalmente, posso colocar qualquer número? Posso, tá? Não tem problema. Mas de forma de regra, normalmente eles copiam o número do tipo e colocam o sequencial. Tá? Tipo contábil não, conta contábil. Teste. Só isso serve para criar? Sim, eu posso vir aqui e confirmar. Ele não vai me obrigar nenhuma classificação, ele não vai me obrigar a informar segmento, a informar unidade, informar tipo. Não, venho aqui, coloco. Mas aí vem as minhas regras e os meus conceitos do plano contábil. Se eu tenho uma conta contábil dentro dela, o que significa que eu preciso ter um totalizador. Por quê? Olha aqui um problema que já acontece no cliente. O cliente ele vem, cria o tipo, cria a conta contábil, faz lançamentos dentro da conta, então a conta contábil tem saldo, aí ele vai tirar o balanço e o total banco aqui não bate. Não, o total banco está faltando 5 mil reais aqui. Por que não está vindo? Por que não está dando errado? Porque cadê o totalizador? Então, eu tenho que vir aqui, totalizador 1, por quê? Porque ele faz parte deste grupo e eu quero que ele seja totalizado no total 2 aqui, total de caixa e banco. Total 1. Pronto. Mas, outro conceito, se ele faz parte do meu disponível, porque eu sei que ele tem que estar aqui dentro, ele tem que ter uma classificação disponível. Tá vendo? Eu criar, dar uma incluir, eu só incluí com o tipo e descrição. Mas para ele fazer as amarrações, para ele trazer os dados corretos, algumas informações são necessárias. Ele pode não fazer agora, mas a hora que ele for tirar um balancete, a hora que ele for, sei lá, fazer qualquer outra coisa no sistema, ele vai ver que não tá funcionando, vai dar mensagem, etc. Tá? Aí eu venho aqui no meu tipo. Isso daqui é uma conta contábil, mas na verdade, é um banco extra lá que eu vou trabalhar. E eu quero que apareça lá no meu contas a pagar e no meu contas a receber na hora que eu for fazer o pagamento. Então, se eu quero usar no meu financeiro, ele tem que ter uma classificação, ou banco ou carteira. Tá? É isso que eu quero trazer a atenção de vocês. Eu preciso saber a funcionalidade deste tipo e desta conta contábil. Sou eu, o suporte, precisa saber? Não, é o cliente, tá? Mas a gente precisa entender que determinados tipos, para ele fazer a sequência correta aqui, ele vai depender do número, do código que ele colocar. Isso eu preciso saber. Saber que o tipo tem classificações próprias. Eu preciso ter o totalizador para que ele totalize os saldos das contas contábeis. A minha conta contábil, dependendo da função dela, eu preciso ter classificações distintas para eu colocar classificação. Dentro da minha conta contábil, eu tenho aqui no botãozinho adicionais, ficha da conta contábil. A ficha da conta contábil, ela tem todas as abinhas aqui, ó. Tem a conta cadastral, que eu posso colocar os dados. Quando que eu coloco o cadastral? Mais em contas contábeis de cliente, de fornecedor. Quando eu crio direto lá do industrial, ele já vem preenchido com os dados que eu cadastrei do cadastro da empresa. Né? Eu não cadastrei já no cadastro da empresa, o endereço, o telefone. Então, ele traz tudo para cá. Mas, se eu crio manualmente no meu plano, ele vai estar em branco, ó. Eu tenho que vir aqui e marcar. Se é uma conta contábil banco, então lá, classifiquei como banco. Eu preciso saber que aqui na ficha da conta contábil tem uma abinha bancária em que eu vou amarrar o meu banco,
eu vou amarrar a minha agência, a minha conta contábil. É na minha conta contábil que eu determino o meu limite de crédito. Aqui na binha financeira, eu informo. Lembra lá no pedido de venda que a gente foi ver que tem no nível de aprovação lá que eu determino limites de crédito para determinados clientes? Como que o sistema vê qual que é o limite de crédito daquele cliente? Através da conta contábil dele. Então, aqui lá no sintético, no tipo clientes, clientes nacionais, na conta contábil daquele cliente, na ficha da conta contábil, eu determino na binha financeira que este cliente vai ter R$ 1.500 de limite de crédito. Tá? É na conta contábil que eu faço essas amarrações. Na conta contábil também eu tenho classificações que a gente já viu também nos outros treinamentos do REINF, que eu determino se ele é contribuinte ou não. O exterior, ele é apenas informativo, que isso daqui ele não faz nenhuma automatização, só para ele ter controle mesmo, tá? Cadastral, dados de endereço, a bancária, eu uso só quando é conta contábil de banco, financeira, para eu determinar determinados limites de crédito. Tem uma funcionalidade também de contra-adiantamento, que lá, quando a gente for treinamento de financeiro, a gente vai ver que eu amarro a minha conta adiantamento do cliente aqui, tá? Então, o plano contábil, ele é o coração, ele é a parte inicial do meu, da minha contabilidade dentro do sistema. Ela é primordial e ela faz toda, é o esqueleto de tudo. É a partir dele que nascem os meus lançamentos contábeis, certo? Da mesma estrutura que o plano contábil, eu tenho também o chamado plano controle. Esse plano controle, que fica aqui, planos e tabelas, plano controle, ele não é um plano contábil, ele não existe na contabilidade. Então, sabe, lá nas normas contábeis internacionais, não tem plano controle, tá? A gente pega numa estrutura de plano contábil para a gente definir as contas controles. Paulo, o que é conta controle? Nada mais é, gente, que é os centros de custo. Tá? Então, o plano controle é um plano mais gerencial, é um plano de controlar mesmo aonde está impactando as contas contábeis, que daí eu tenho duas formas de verificação, de análise. Eu posso analisar aquele conteúdo em contas contábeis e também em contas controle. Por exemplo, onde eu mais uso contas controles? Em lançamentos contábeis de despesa, de receita, os lançamentos contábeis, por exemplo, de custo, tá? Por quê? Porque eu consigo mensurar, eu consigo controlar, gente, por exemplo, despesas com despesas com material de escritório, por exemplo. Então, eu tenho lá R$ 10.000 no mês que eu gastei com material de escritório. Então, quem está analisando aquela informação, a contabilidade, olha, de gente, a contabilidade lá no desenho não fala que era para ela analisar o quanto que ela está gastando muito com despesa, o quanto que ela está vendendo, essas coisas. Então, é o centro de custo que consegue fazer com que ela verifique essa tal informação. Se eu tenho lá um lançamento contábil na minha conta contábil de despesa de materiais para escritório, em que eu não controlo por centro de custo, eu só vejo o macro. Eu só vejo que eu tenho, eu gastei R$ 10.000 em material de escritório neste mês. Gente, com o que eu gastei? Qual que é o departamento que eu gastei tanto isso? Como que eu vou diminuir isso? Eu não tenho informações para isso. Eu só sei que eu gastei 10 mil. Se eu controlo esta conta contábil de despesa de material de escritório
por centro de custo, por conta controle, que a gente fala aqui dentro do sistema, eu consigo abrir esta despesa. Então, eu vou ter lá, mas espera aí, eu gastei 10 mil reais em material de escritório, mas 5 mil foi lá para a área de administração, R$ 1.000 foi para a área de logística, outro R$ 1.000 foi para a área de manutenção, R$ 500 foi para outra área, tal, tal. Eu consigo visualizar quais são os departamentos. Puxa, eu tenho que ir lá na administração e falar, pessoal, vamos diminuir a contenção de despesa, vamos começar a usar as folhas de rascunho, vamos parar de ficar pegando muitas canetas aí, vamos diminuir o custo. Eu consigo detectar aonde está o meu, como eu falo, o meu escoamento do meu dinheiro, entendeu? Eu consigo analisar aonde está o meu déficit para eu ir lá e fazer a correção. Se eu não tenho este controle, eu não sei aonde está a minha deficiência. A mesma coisa na minha receita, né? Eu estou vendendo tal, posso falar lá. Eu tenho determinados itens lá. Eu vendo caneta azul, vendo caneta vermelha, vendo caneta amarela. Certo? Nossa, esse mês aqui eu vendi 50 mil reais. Mas qual que material que eu estou vendendo mais? Aonde que eu tenho que entrar com um nível maior, por exemplo, de onde as vendas têm que atacar mais para eu poder vender mais, se eu não tenho um controle de centro de custo? Aí eu não sei se é a caneta azul, se é a caneta vermelha ou se é a caneta amarela que está vendendo mais. Então, são formas de controle que não é obrigatório o cliente usar, mas que, posso dizer, praticamente todos usam, porque é onde ele vai detectar onde está a deficiência para melhorar, para diminuir custo, para aumentar o faturamento, tá? E assim vai. Não sei se eu fui clara para explicar a necessidade e a importância da conta controle. Para isso que serve, tá? Tomando por base o nível de plano, a gente pode falar que é a mesma coisa que o plano contábil. Então, ele também é controlado por tipo controle, por contas controle, no caso. Eu tenho aqui, eu posso ter 4 dígitos, 5 dígitos, não importa, tá, gente? Desde que o restante siga a mesma regra. Né? Porque lembra, se eu criar um tipo aqui, por exemplo, eu quero um tipo controle que esteja entre administração e comercial. Se eu criar, por exemplo, um 1700, que é só dar um incluir, lembra do tipo pai, lá da conta contábil, que define a hierarquia? Tipo controle também tem, tá? Vou colocar aqui, centro de custo. Alguns tipos controles têm classificações também, mas não são todos, tá? Este aqui, por exemplo, eu quero que é centro de custo. Centro de custo. Vou ter contas controles amarradas a este tipo? Vou. Se eu vou ter, totalizador. Se eu não tenho, sem totalizador. É a mesma regra. Tipo controle e tipo contábil, as regras de cadastro são as mesmas, tá? Vou confirmar. Puxa, ela veio aqui embaixo, mas eu não quero aqui embaixo. Eu quero aqui entre administração e comercial. O que fez ele ficar aqui? O meu tipo. A minha numeração. Tá vendo que eu não consigo alterar? Eu tenho que vir e excluir. Se eu quero aqui, eu vou ter que colocar 11, 0, sei lá, 5, tá? Meu tipo centro de custo, porque ele vai ser um centro de custo, ele vai fazer parte do meu centro de custo. Se é centro de custo, é classificação 0, ele vou ter contas controles amarradas nele, então vai ter totalizadores. Aí sim,
Aí ele ficou entre administração e comercial, porque eu usei o 1105. Então, aqui também, a numeração do meu tipo controle, ele que vai interferir em que sequência que ele vai ser incluído dentro do meu plano controle, tá? Se tem totalizador, eu vou ter também contas controles amarradas nele. Então, eu venho aqui incluir 1105, 001 ou 01, independente, tá? Só isso é o suficiente? Sim, se eu venho aqui clicar, ele vai gravar, tá? Mas, por exemplo, eu posso fazer com que esta conta controle seja usada só por determinado segmento. Tá? Essa base só tem consolidado. Mas eu tenho lá, por exemplo, os clientes Hexa, que tem vários segmentos aqui. Eu posso ainda controlar mais ainda aquela conta controle, dizendo que ele só pode usar esta conta controle para o segmento tal. Então, um tempo atrás, teve muito chamado da Esquimone por causa disso. O que aconteceu lá? Eles tinham somente a base 1, base Esquimone, consolidado, e o plano contábil deles estavam todos com o segmento 0, em formato de segmento 0, aqui e lá no plano contábil. Aí, o que eles fizeram? Pediram para incluir uma nova base, e essa nova base copiaram do meu plano contábil da Esquimone, o meu plano controle da Esquimone, e trouxe para essa nova base. Só que essa nova base estava tudo com segmento 0. Então, ela ia fazer lançamentos contábeis e indicava a conta controle, falava conta controle não autorizado para o segmento. Por quê? Porque o meu plano controle estava informando que ela só poderia usar para o segmento 0, mas ela estava no novo segmento. Ou ela deixa nulo. O que significa nulo? Eu posso usar essa conta controle para todos os segmentos. Ou eu venho aqui, ela tinha que vir e alterar para o novo segmento. Segmento 1, segmento 100, etc. Então, é isso que faz o segmento. O segmento controla para que só aquela conta controle, aquela conta contábil, eu consiga usar somente em determinados segmentos. Tá? Mais informações aqui? Sim. Mas são obrigatórias? Não. Por exemplo, lá no custo, vamos entrar lá de novo. Eu tenho centros de custo diretamente ligados ao meu custo, em que eu classifico ele como direto, indireto, administrativo. Então, ó, é o meu plano contábil que define as classificações para que ele consiga fazer a contabilização de custo corretamente. Tá? Eu não vou tratar de tudo isso daqui, gente, senão vai danar a cabeça. Então, só mesmo para vocês visualizarem que o plano controle tem também, ele é controlado por tipo, por conta controle. A mesma regra segue pelo nível hierárquico que se dá pelo tipo controle pai, por totalizadores, classificações, tá? Para você ter ideia, para fazer a função do ativo fixo no sistema, eu tenho que ter um plano controle específico, com a classificação específica para ele, tá? Para que a gente possa controlar sempre as despesas referente a tal conta controle, tá? Tendo bem baseado o que é o que é plano contábil, plano controle, eu já consigo definir as minhas contas contábeis e os meus centros de custo para fazer os meus lançamentos contábeis. Porém, no sistema, ele usa também uma ferramenta, uma função muito importante na composição desses lançamentos contábeis, que é o histórico. Então, aqui em planos e tabelas, histórico padrão, eu tenho os meus históricos que compõem os meus lançamentos contábeis.
que são importantíssimos para a contabilização correta do lançamento. Então, todos os clientes, nas bases do cliente, já vai estar todos esses históricos padrões aqui já inseridos, já classificados, tá? Mas existem algumas rotinas novas do sistema, ou algumas rotinas que talvez o cliente, no momento da implantação, ele não utilize e agora vai precisar utilizar, em que há necessidade de criação de novos históricos, tá? O histórico, gente, nada mais é para o cliente conseguir visualizar de uma forma mais fácil da onde se originou aquele lançamento contábil. Então, o que é mais comum hoje, que a gente vê a todo momento? Por exemplo, um histórico de apropriação, que ele vai trazer o número ele vai trazer sempre NF, ponto, non-tit, que isso daqui são as macros, o non-tit é o número do título e a conta contábil de débito. Aonde está isso daqui? Aqui nos 3 pontinhos só existem essas macros, tá? Então, o meu histórico padrão hoje, eu posso colocar só NF teste? Posso, gente. Posso vir aqui incluir. Aí a inclusão dele é super fácil, ó. Eu tenho aqui a última numeração 183. Eu vou vir aqui tipo 184. Posso colocar o que eu quiser. Paula, teste? Posso. Confirma. Está criado. Mas eu vou conseguir visualizar que nota que se refere? Não. Vou conseguir visualizar qual que é a descrição da conta contábil? Não, não consigo visualizar nada. Só vejo Paula teste. Não é esse o intuito. Eu preciso saber, por exemplo, que este lançamento veio de uma nota fiscal, então a gente já fixa como NF ponto. Qual que é o que eu quero mais que apareça para mim a hora que concretizar esse lançamento? Eu quero que apareça para mim o número do título, que é o número do título, o número da nota. Eu quero que apareça a descrição da minha conta, crédito. Eu quero que apareça para mim, se tiver conta controle, Desk CC, conta controle a crédito, conta controle a débito. Venho aqui, posso colocar. Um adendo. Existem históricos que também são específicos para determinadas rotinas. Em via de regra, é isso aqui, ó. É um lançamento de apropriação, é um lançamento normal, coloquei o que quero que apareça, confirmo. Agora, se eu quero um histórico PG ponto, que a gente sabe que é pagamento. Isso daqui a gente vai ver no próximo treinamento quinta-feira. Isso aqui aí eu falo para você, é fixo, é regra. Tem que memorizar. Todas as vezes que eu quero que o lançamento contábil se refere a pagamento, tem que iniciar por PG ponto. Independente de pagamento que seja. Pagamento de salário, é pagamento de imposto, é pagamento de cliente, não importa. É pagamento? PG ponto. É recebimento? RC ponto. E assim a gente vai criando e memorizando as outras regras do sistema, tá, gente? Só para vocês saberem que o histórico, ele é importante para a contabilização correta e que existem alguns históricos que são pré-definidos, como, por exemplo, PG ponto, RC ponto, que é o mais conhecido. Se eu estou criando um histórico padrão, que é para pagamento, eu vou colocar PG ponto, isso é o fixo. O que vem depois, pouco me interessa, tá? Vai ser só para eu visualizar. É lógico que eu vou colocar NF, porque eu quero saber pagamento de que nota? Macro, não TIT. Por quê? Que daí ele converte o número da nota fiscal. Ah, eu quero que apareça para mim a descrição do meu fornecedor. Tá? Se é PG ponto, eu não preciso ter classificações específicas. Porém, tá vendo esse flagzinho de previsão? Eu marco ele. Todo histórico padrão que se refere a
contas de previsão. O que é contas de previsão? Contas a receber ou contas a pagar. Eu vou vir aqui e marcar que é previsão. Esse completo, gente, eu nunca vi a função dele. Já perguntei e não achei quem me responda. Tá? Então, tanto é que, tá vendo? Tudo vem como não. Então, não sei para que serve. Até hoje não vi a funcionalidade dele. Previsão. Sim. Se, por exemplo, que acontece, ó, um adendo aqui, estou lá no financeiro, eu fiz um lançamento contábil no financeiro, não estou conseguindo marcar ele para fazer pagamento ou recebimento. Dá lá a mensagem. O meu histórico estava sem previsão. Dá problema também o meu histórico. Se eu vou fazer um pagamento ou um recebimento, o meu histórico deve estar como previsão. Tá? É um conjunto de informações no lançamento contábil. Ele não vê informações isoladas, é um conjunto das informações para que ele possa fazer corretamente. Pronto, o meu histórico PG ponto, com a informação que eu quero que seja convertida. Se é um lançamento de previsão, marco previsão, confirmo. Só para vocês terem ideia, a classificação aqui tem todas essas, ó. Então, para eu fazer um pagamento de frete, para eu fazer uma crítica bancária, para fazer apropriação de juros, tá vendo? Todos têm históricos. Mas o que? Depende da rotina que eu vou usar no sistema. Então, hoje, não vamos nos prender às classificações. Quais são as classificações que precisa ter? É muito vasto, tá? Para ficar falando o que vai precisar de cada um. Não, vamos fixar de que o histórico é importante para a composição do lançamento contábil, que o mais comum, se eu tenho um lançamento de previsão, eu preciso estar marcado como previsão, e que determinados históricos padrões, eles são fixados no início dele, como, por exemplo, o PG ponto, como, por exemplo, o RC ponto, como, por exemplo, o abate ponto, como, por exemplo, o desk ponto, ok? Só para a gente começar a digerir essas informações aqui, ok? Com o meu plano contábil, beleza. Com o meu plano controle, beleza. E com o meu histórico padrão entendido, agora eu consigo juntar essas informações e criar o meu lançamento contábil, ok? Vou dar uma parada aqui. Então, agora entendendo o plano contábil, plano controle histórico, eu vou fazer a criação de um lançamento contábil. Então, como que eu crio um lançamento contábil manual no sistema hoje? Então, eu venho aqui em contábil, lançamento contábil, ele abre essa telinha aqui. Essa telinha, eu vou indicar qual que é a data do meu lançamento, tá? Isto eu vou fazer, ó, em lançamentos contábeis, eu gosto de dividir dois tipos de lançamento. Eu tenho o lançamento contábil e eu tenho o lançamento financeiro, tá? Que daí lá no financeiro a gente vai entender mais por que eu falo diferente, mas é mais para categorizar do que para a regra em si, tá? Tudo é lançamento contábil, tá tudo no mesmo pacote, tá? Só que o lançamento financeiro, ele tem algumas regrinhas e ele tem umas funções extras, diferente de um lançamento contábil normal, por exemplo, de apropriação de nota, tá? Eu vou criar aqui um lançamento normal, um lançamento contábil de apropriação de uma nota fiscal, por exemplo, tá? O que eu preciso para criar um lançamento contábil? A data, então, por exemplo, hoje é dia 8/12. Minha conta contábil, porque meu lançamento contábil se dá em contas contábeis e não em tipo. Então, vou colocar aqui a minha conta contábil. Qual a conta contábil a débito e qual a conta contábil a crédito? Nós não podemos
falar qual que vai ser a conta contábil, a débito, a conta contábil, a crédito. O cliente que tem que saber, através das normas contábeis, regras extremas da contabilidade, que ele precisa saber se esse lançamento vai reduzir o saldo da conta ou se vai acrescentar no saldo da conta. Tá? Tem uma regra contábil para que consiga fazer isso daí. Então, vamos lá, eu vou apropriar uma nota fiscal. Então, eu vou vir aqui, uma conta débito, minha conta fornecedor. E a minha conta crédito, sei lá. Vamos ver aqui, descrição. Compra. Ver se tem alguma coisa. Ó, então, compra de matéria-prima. Tá? Lançamentos contábeis que não são de previsão, gente, quando eu falo lançamentos que não são de previsão, é previsão de a pagar, previsão a receber. Se não é um lançamento de. Não, aí que eu entro falo com vocês, que às vezes eu categorizo o lançamento financeiro. Se não é um lançamento financeiro, eu não vou ter nada neste campo referência. Tá? Então, este campo referência, eu só vou preenchê-lo se o lançamento contábil se refere a um lançamento financeiro, um lançamento de previsão a pagar ou a receber. No caso, nenhuma das contas, nem a minha conta débito e nem a minha conta crédito, está entrando no na conta 200, na conta 300, não está entrando nessas contas. Então, eu não marco nada no campo referência. O meu histórico, a gente viu que se determinados históricos, ele tem um histórico meio que padrão, meio fixo, né? Então, se é um lançamento de apropriação de nota, eu venho aqui, NF ponto, teste, o que eu quiser colocar aqui, desde que se inicie com NF ponto. Se é um CTE, conhecimento e transporte, CTE ponto, tá? Se é uma nota de devolução, NFD, tá? Com isso, a gente vai pegando as categorias aqui, tá? O valor, qual o valor? R$1.000, tá? Arquivo é se eu quero colocar anexar algum arquivo, por exemplo, sabe o tal arquivo morto, que nem muitas escritórios de contabilidade que tem muito? Aonde está registrado no papel mesmo esse lançamento, né? Então, eu venho aqui, é um lançamento no arquivo index, do contas a pagar, contas a receber, saldo, e aqui eu vou marcando se eu quiser, não é um campo obrigatório. O index, anotações, se eu quiser criar anotações, lançamento de teste, posso criar. Tá? Ele fica com aquela mãozinha. A imagem que a gente conhece, eu posso vir aqui e escanear o documento referente àquele lançamento. Ficha, esse F é a ficha financeira do lançamento, tá? Ele vai ver lá se é um lançamento de pagar, lançamento de recebimento, lançamento de estorno. Como que ele cria essa fichinha? Através do meu histórico. Por isso que o meu histórico é importante. É através do meu histórico que ele faz a composição da minha fichinha, tá? Opa. Meu histórico adicional, eu posso, além do meu histórico padrão, que tem aquela regrinha a seguir, eu posso colocar um histórico adicional aqui. Teste de lançamento, tá? Feito isso, ele voltou tudo aqui. Criei tudo, confirmo. E ele já criou o meu lançamento aqui. Vou mostrar para você. Vou fazer agora um lançamento financeiro. 8/12. Esse daqui é um lançamento de apropriação da nota. Apropriei a minha nota ao meu fornecedor, a minha compra. Agora eu vou fazer um lançamento de pagamento. Então, vou lá na minha conta 200, na minha conta fornecedor. Deixa eu ver se é isso. Olha aqui o que o sistema faz. Ao campo referência, ele automaticamente já preenche como P
O P não é que é pagamento, tá? É previsão. Um lançamento do recebimento, por exemplo, a referência vai estar também como P ponto, tá? O P ponto significa previsão. A previsão ele preenche automático com a data do lançamento. Se é um lançamento a pagar, vou vir como PG ponto, que é esse daqui que vai caracterizar que é um pagamento. NF teste. Valor do lançamento, R$ 500. Preencho. Olha aqui, ó, essa mensagem. O histórico da conta débito 200 não possui um prefixo abate. O sistema ele já dá uma mensagem te alertando que este lançamento está errado, tá? Por que que está errado? Quando eu uso o histórico PG, isso daqui a gente vai ver novamente no treinamento financeiro, tá? Quando eu tenho um histórico PG, é um pagamento. Só que se é um pagamento, eu não tenho um débito na conta 200, eu tenho um crédito na conta 200. Tá? Se o lançamento é um débito na conta 200, ele não espera que o histórico seja PG. Ele espera que o histórico seja um abate, que são nos casos de abatimento. Ok? Então, o meu lançamento está errado. Então, eu vou vir aqui, ó, o histórico. Deseja continuar? Não. Então, eu vou vir aqui e acertar o meu lançamento contábil. Meu lançamento contábil certo é um débito na conta fornecedor e um crédito na minha conta 200, para que eu consiga usar o histórico corretamente pg.nftest. Vou dar um Enter, ele criou o lançamento. Olha a diferença de um lançamento contábil comum, de apropriação, em que não envolve contas contábeis do financeiro. Ele não cria o lançamento da fichinha. Por quê? Porque ele já contabilizou este lançamento na contabilidade. Ele já entrou lá na conta contábil de matéria-prima, ele já entrou lá na conta contábil de fornecedor. Quando eu faço lançamentos financeiros, ele cria essa fichinha, que é a fichinha do documento fiscal, que ele já entendeu que é um pagamento. Por que que ele entendeu que é um pagamento? Por causa do histórico. Ele traz aqui a data do lançamento, a emissão, quando vai ser o vencimento, tá? Quando vem lá do industrial de nota fiscal, ele preenche o título. É que esse aqui eu estou fazendo manual, mas eu posso vir aqui e colocar o título, a fatura, a série da nota, tá? Ele traz o valor, ele traz o tipo configurado, dentre outros campos que a gente vai falando do decorrer dos treinamentos, tá? Não adianta eu vir aqui despejar tudo que isso faz, que não vai ter... Vamos aos poucos, vamos com calma, tá? Então, ele preenche automaticamente essa fichinha. Agora, eu vou fazer o mesmo lançamento desse com o histórico errado, só para vocês verem a diferença. Vou vir aqui incluir novamente, dia 8/12, o fornecedor meu. Opa! Aqui eu vou colocar qualquer histórico. Sim. O meu histórico está errado, ele deu a mensagem que alguma coisa se encontra errada, apesar que a mensagem não é bem aquela que deveria aparecer, mas ele dá um certo alerta lá para ficar meio atento. O que que ele não criou aqui, gente? A fichinha. Devido ao meu histórico, apesar de estar numa conta de previsão, apesar da referência ter indicado que é uma previsão, ele não cria a ficha do lançamento. Por quê? Porque o meu histórico está errado. O que que isso acarreta? Eu não vou conseguir utilizar este lançamento no contas a pagar e contas a receber. A hora que eu for fazer o pagamento ou um recebimento, ele não vai deixar marcar. Tá? Por quê? Porque está errado. O meu histórico está errado.
Para eu corrigir, clica aqui em alterar, PG ponto, porém, eu estou alterando. Ele, mesmo eu alterando, tá vendo que ele também, quando eu altero um lançamento contábil, ele fica minúsculo. Sempre quando você olhar que um lançamento contábil no sistema e ele está com um descritivo minúsculo, é porque ele teve alguma alteração manual nele, tá? Então, se eu crio manualmente ele sem alteração nenhuma, tudo maiúsculo. Quando vem do industrial automático, tudo maiúsculo. Mas se eu der um alterar em cima dele para alterar qualquer coisa aqui, sei lá, R$ 600. Ele fica minúsculo, tá? É uma maneira de você já bater o olho e visualizar falando que teve um lançamento, uma alteração de lançamento. Neste lançamento, mesmo que eu corrija o histórico, ele não cria mais a fichinha do lançamento. Então, eu teria que vir aqui na telinha, clicar na fichinha e inserir manualmente. Então, esse lançamento se refere a quê? A um pagamento em que a data é 8/12/2020, 8/12/2020, vencimento. Então, eu não perco o lançamento em si, tá? Mas para corrigir, tá vendo que eu tenho que criar daí tudo manual. Tudo isto por quê? Porque o meu histórico, no momento que eu criei o lançamento, eu não utilizei aquela regra fixa do sistema, nos casos aí de PG ponto e RC ponto, tá? Isso aqui é um lançamento simples e um lançamento contábil manual, tá? Posso vir aqui também no botãozinho adicionais, que ele dá essas opções de copiar 12 vezes, então ele copia 12 vezes o lançamento, ele copia o campo, ele copia o lançamento, tá? Vou clicar aqui, ó, ele copiou o lançamento de cima e eu posso alterar, esse daqui vai ser dia 9/12, altero o que eu tenho que alterar, confirmo. Tá? Vim aqui em 12 vezes, ele faz, ó, tá vendo? 6, 7, 8, 9, 10, ele faz 12 vezes aquele lançamento, em datas distintas, tá vendo? Ó, ele criou em novembro, no mês 10, mês 9, mês 8. Quando que é utilizado essa função de 12 vezes? Quando o financeiro ou a contabilidade vai, por exemplo, criar um lançamento do IPTU, que divide lá em 10, 5, 10 vezes, vamos lá. Ele cria, ele não vai ter que dar 12 vezes F1, F1, F2, 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 F2. Não, ele vem aqui em 12, por isso que é utilizado, tá? Mas são atalhos aí para facilitar o lançamento contábil manual. Quando que eu utilizo um lançamento manual? Sempre quando eu tiver lançamentos contábeis em que não esteja atrelado a uma nota fiscal, tá? Então, a contabilidade, de repente, precisa apropriar uma despesa de cartório, tá? Uma despesa de cartório, o cartório não emite nota fiscal para aquela despesa, mas é um canhotinho, só que ela precisa apropriar aquela despesa. Então, a contabilidade vem e faz um lançamento manual ou configura nas telas de lançamentos financeiros, que daí o outro treinamento eu vou falar para vocês também como configura. No caso aqui, a maioria dos lançamentos contábeis ocorre através de procedimentos do lado industrial, tá? Que é a famosa telinha lá no industrial, fiscal, lançamentos contábeis. Então, aqui em fiscal lançamentos contábeis, eu faço as configurações dos meus lançamentos contábeis, tudo que eu fiz aqui, ó, aqui no lançamento contábil, eu não tenho que indicar, eu indico a data, eu tenho que indicar uma conta, eu tenho que indicar uma conta débito, eu tenho que indicar uma conta crédito, eu tenho que informar o meu histórico, eu tenho que informar o meu valor para ele criar. Isso daqui eu já pré-configuro em fiscal lançamentos contábeis, mediante ao tipo do lançamento que eu quero. Eu quero criar lançamentos contábeis de apropriação de uma nota de entrada. Eu quero criar lançamentos contábeis de uma apropriação de saída. Lançamentos contábeis para contabilizar o ICMS,
para gerar a pagar, para gerar a receber e etc. Então, eu já deixo tudo configurado aqui com as características da minha nota fiscal, para que o sistema, a hora que eu entre com uma nota, para que eu saia com uma nota, para que a hora que eu contabilize meu custo, para que eu feche meu estoque, ele consiga verificar, encontrar os lançamentos contábeis pré-configurados, que um lugar que eu já deixo pré-configurado é aqui, lançamentos contábeis, que são lançamentos contábeis atrelados à nota fiscal, tá? Para ele criar diretamente lá na minha contabilidade, tá? Esta telinha aqui, ela é separada por 2 grids. Então, esse daqui a gente fala que é o cabeçalho do lançamento contábil. E aqui são os detalhes de toda a minha configuração de lançamentos contábeis, tá? O meu cabeçalho de lançamentos contábeis, ele tem o tipo de lançamento contábil correto, tá? Então, por exemplo, um lançamento de apropriação. Deixa eu achar ele aqui. Apropriação, cadê você? Não, alterar. Um tipo de lançamento 001 de apropriação. Eu não vou colocar aqui lançamentos financeiros, lançamento de contas a pagar, lançamento de contas a receber. Não. Por quê? Porque o lançamento do contas a receber, de contas a pagar, ele tem um tipo de lançamento próprio. Qual que é o tipo de lançamento próprio dele? É tipo pagamento. Se eu estou falando de lançamentos contábeis, de uma nota de entrada. Se eu estou fazendo um lançamento contábil de uma nota fiscal de saída, eu preciso ter lançamentos contábeis do tipo recebimento e eu preciso ter lançamentos contábeis de uma apropriação de saída, tá? Então, aqui eu coloco o tipo do lançamento, a descrição desse lançamento, né? O que é? A apropriação do quê? Porque eu posso ter apropriação de entrada e apropriação de saída. Eu posso ter uma apropriação de despesa, tá? Mas, na verdade, todos eles caracterizam aqui. Por quê? Aqui dentro, além de definir isso, eu vou definir o CFAP, vou definir o movimento, vou definir meu tipo, tá? Então, aqui na descrição, eu coloco para o melhor entendimento, totalmente assim descritivo, é o que ele melhor entendimento para ele. Eu posso fazer um lançamento através da emissão da nota fiscal ou vencimento. Então, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Quando eu quero fazer um lançamento de apropriação da nota, emissão. Por quê? Quando eu vou emitir a nota, a emissão da minha nota vai ser a emissão do meu lançamento contábil. Quando eu vou fazer a apropriação de um imposto, eu vou apropriar aquele imposto na emissão da minha nota. Então, a data vai ser a partir da emissão. Diferente se eu fizer um lançamento financeiro. Quando eu faço um lançamento de pagamento, eu uso a opção vencimento. Por quê? Aí ele vai gerar esse lançamento, sabe essa data aqui, ó? Esta data, ele vai lançar mediante ao vencimento do meu título. Então, se eu estou fazendo uma nota fiscal de entrada e que a entrada é à vista, ele vai fazer o lançamento a pagar no vencimento. Qual que é o vencimento? É à vista, então é a data da emissão. Mas eu posso ter condições de pagamento, a condição de pagamento entrando aqui, 3 parcelas com o prazo de 30 dias. Se eu colocar por emissão, ele vai colocar tudo com a data da emissão da nota, e não é. Ele vai ter que sempre usar a data de vencimento. Qual que é o vencimento da minha nota fiscal? 3 parcelas a 30 dias. Então, primeira parcela na data da minha condição de pagamento, segunda parcela na minha data, e assim vai. Tá? Configurações para nota fiscal, pedido,
e custo. O custo não é nem nesta tela que a gente contabiliza, é uma outra tela que é exatamente esta tela, mas em outro caminho, tá? Que daí tem a contabilização somente do custo. Quando que eu uso o pedido? Para criar os lançamentos contábeis de adiantamento. Adiantamento de pedido de compra, adiantamento de pedido de venda. São esses casos que eu atrelo ao pedido. E nota fiscal são todos os outros casos. Por exemplo, esse, que ele vai fazer um lançamento financeiro a partir de uma nota fiscal. Tá? Mas aqui eu posso ter, por exemplo, lançamentos de adiantamento, de pedido. Ele vai buscar aqui informação da onde? Da nota fiscal? Não, de um pedido, porque eu não tenho nota fiscal ainda. Então, ele vai buscar os lançamentos através de um pedido. Essa é a diferença. Tá? Além disso, eu posso ter vencimentos por condição. Então, deixa eu dar uma incluir para ele abrir. Se eu coloco o que é vencimento, o vencimento padrão é o vencimento que está lá na condição de pagamento, tá? Eu posso, eu posso ter aqui, deixa eu colocar um imposto, achar um imposto aqui, imposto de renda. Ele abre, dependendo do tipo do lançamento, ele abre outras possibilidades do pedido. Então, posso pedido o quê? Do pedido de venda, do pedido informada, uma condição de pagamento informada. Esta condição de pagamento informada, ele vai trazer se a condição de pagamento, lembra lá do cadastro de condição de pagamento? Cadastro, condições de pagamento. Quando eu informo o tipo de condição de pagamento imposto, ele vai trazer a opção aqui para mim, quando é vencimento, que eu atrele uma condição de pagamento específico para aquele imposto. Tá? Então, por exemplo, imposto de renda pessoa física vai ser sempre no 2 meses depois, no dia 20. Então, eu crio uma condição de pagamento com aquelas características, classifico que ele é um imposto e amarro aqui nos meus lançamentos contábeis que a condição de pagamento, ele não vai pegar lá da nota fiscal, que é a opção padrão. Ele vai criar, ele vai colocar o vencimento desta condição de pagamento que eu criei específica para este imposto. Tá? Então, ele para de olhar o vencimento padrão da minha nota e ele começa a olhar o vencimento que eu forcei para este lançamento. Tá? Este último dia útil da próxima quinzena é usado na alça que pediu isso para o PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS tem uma apuração muito distinta para o pagamento, porque eu só faço o pagamento do PIS e COFINS retido depois que eu recebi a nota fiscal. Hoje o sistema não tem, se esta opção não está marcada, porque hoje tem, né? Ele faria o quê? Ele vai pegar a data do lançamento, o vencimento do lançamento do vencimento do meu imposto mediante a minha nota fiscal, a emissão da minha nota fiscal, não ao recebimento da minha nota fiscal, que é uma das regras para o pagamento do PIS e COFINS. Então, para que isso seja feito, os lançamentos contábeis de PIS e COFINS, aí eu estaria amarrando a um lançamento de PIS, né? Então, lá no lançamento de PIS retido, ver o que eu tenho aqui. Então, lá, PIS retido. Se eu quero que o vencimento do lançamento deste PIS retido esteja mediante esta regra, eu tenho que estar marcando aqui, ó. Último dia útil da próxima quinzena após o pagamento da NF. Se eu não marco isso, o sistema vai criar o lançamento contábil na data a partir da minha emissão de nota fiscal, tá?
mas os conceitos, a regra do pagamento de PIS e COFINS retido é contar o vencimento a partir do pagamento da nota, tá? Então, por isso que existe este parâmetro, tá? Configurei todo o cabeçalho do meu lançamento. Aí eu vou detalhar. Então, nesse aspecto, nestas condições aqui, quais tipos de nota que vão entrar aqui para eu contabilizar? Então, aqui, vamos pegar um, que esse daqui, PIS retido, ele tem uns... Nem tem o CFOP, certo, né? Voltar na apropriação. Então, vamos lá. Voltando no exemplo de apropriação de uma nota de entrada. Formulei tudo o que eu preciso aqui no cabeçalho. Então, aqui, agora eu vou detalhar nota por nota, né? Todas as características do meu tipo contábil, tipo de movimentação, para, no fim das contas, informar qual é a minha conta débito e qual é a minha conta crédito. Então, em um lançamento contábil, eu tenho o tipo de movimentação EC. Onde está esse tipo de movimentação? Vou ficar uma nota de entrada aqui. Então, lá no movimento, eu tenho o meu tipo de movimentação. Então, para contabilizar essa nota, eu preciso do trio de informações: tipo de movimento, CFOP e tipo do material, que está no cadastro do material. Esse trio de informações, eu vou atrelar uma conta a débito e uma conta a crédito. Imagine o tamanho da quantidade de configurações de lançamentos contábeis que existe na base dos clientes. Então, assim, é imenso. Isso aqui é trabalho da implantação. Quando eles vão realizar a implantação, eles vê todas as tentam, né, achar todas as possibilidades e já configurar. Mas a gente sabe que no nosso dia a dia isso é super comum, de ter que configurar um lançamento contábil para o cliente, né? Quer dizer, configurar por ele não. Instruí-lo a como configurar, aonde configurar e etc. Tá? Então, do que o sistema espera para criar o lançamento contábil? Eu preciso informar esse trio de informações: tipo de movimento, CFOP e o tipo do material que está lá no cadastro material. Esta composição de informações, eu tenho que vir aqui, informar este lançamento de apropriação de entrada que eu estou fazendo é referente o tipo EC, o tipo do material 100, o CFOP 101. Tipo de lançamento, o que é? Se eu coloquei lá no cabeçalho que é uma apropriação de entrada, é uma apropriação de entrada. Tá? O histórico, lembra do histórico? Lá no histórico padrão, ele vai trazer todos os históricos cadastrados. Mas eu já sei que quando se trata de uma apropriação, o histórico é o NF ponto. Então, tem os códigos aqui, a gente meio que decora um ou outro, né? Mas eu posso vir aqui no histórico, NF ponto, e ele vai trazer para mim um monte ainda, né? Que é o que se cabe a um. Nossa, poderia trazer um filtro aqui, né? Que é um. Checar movimento de origem. Eu chego a falar assim, gente, nunca marquem esse parâmetro dá muito problema. Esse parâmetro aqui, em tese, é para funcionar só com notas fiscais de devolução que possuem centro de custo. É para quê? Para que o sistema busque o centro de custo, né, que ele crie o lançamento contábil de devolução para aquele centro de custo do movimento de origem. É isso esse parâmetro. Mas, da última vez que eu vi, ele não estava funcionando muito bem. Então, se eu estou criando um lançamento contábil que não é de devolução, que não tem contas controles envolvidas na conta débito, conta crédito, não marquem este parâmetro, ok? Tudo isso para chegar nos finalmente. Qual é a minha conta débito? Qual é a minha conta crédito?
qual é a minha conta débito, qual é a minha conta crédito? Não sei, o cliente que precisa saber. O que que nós precisamos saber aqui? O que significa se ele marcar conta controle, contas parametrizadas? O que significa se ele marcar conta empresa? Conta informada é simples. Conta informada, ele vai forçar uma conta contábil determinada do meu plano. Se eu informo conta contábil, ele vai pegar a conta contábil, se eu informo conta empresa, ele vai pegar a minha conta contábil cadastrada no cadastro da minha empresa. Lembra lá do cadastro da minha empresa? Cliente, fornecedor, ele vai pegar aquela conta contábil que está lá para gerar ou o lançamento a débito ou o lançamento a crédito. Ok? Conta parametrizada. Posso usar em todos os casos? Não. Não pode. Por quê? Se, por exemplo, tenho aqui um lançamento de apropriação de compra que eu estou fazendo neste caso. O meu material, vamos ver se esse material tem. Ó, esse material, ele não tem despesa configurada. Certo? Ele não tem despesa configurada, é um lançamento de apropriação e eu coloco aqui conta parametrizada. Ele não tem de onde buscar a conta parametrizada. Quando eu marco conta parametrizada, o sistema vai tentar buscar em um outro lugar aquela conta contábil. Se esta nota fiscal, se este processo não tem vinculação com outro processo, ele não vai encontrar a conta contábil. E aí vai gerar uma conta contábil nula que vai cair lá em lançamentos divergentes. Quando eu uso conta parametrizada? Conta parametrizada eu uso somente se o meu material tiver despesa configurada, porque a hora que eu marco que é conta parametrizada e meu material tem despesa configurada, ele vai pegar que conta, Paula? Ele vai pegar a conta lá do meu cadastro de despesa. Lembra do treinamento do cadastro de despesa? Gerencial, as minhas despesas, elas estão atreladas a uma conta contábil. Então, ele checa, o meu tipo de movimento desta nota é EC, tipo 100, CFOP 101, é uma apropriação de entrada, conta parametrizada. Conta parametrizada, qual que é o meu cadastro material? Material tal, que ele está vinculado a qual... Opa, cadê? Qual despesa? Despesa 881. Despesa 81 está atrelada à conta contábil tal. Ele chega nisso daqui. Certo? Diferente disso, ele não vai localizar a conta e vai cair em divergências de lançamento. Conta parametrizada. Tem um determinado local específico para eu informar. Conta empresa. Busca do cadastro da empresa. Conta informada, eu estou forçando determinada conta. A mesma coisa, conta controle. A conta controle parametrizada, da onde que ele vai buscar? Do meu pedido. Lembra que quando a gente tem um cadastro de material, olha só os links que o sistema faz. Eu tenho um cadastro de material que tenha despesa configurada. Eu não tenho que ir lá no meu pedido de compra. Isso tem cotação. Deixa eu pegar um mais velho aqui. Eu não tenho que alocar uma conta controle, um centro de custo para ele. Então, quando eu informar que a minha conta controle é conta controle parametrizada, ele vai buscar essa conta parametrizada da onde? Do meu pedido. Se o meu pedido não tem conta controle informada, ele vai cair em divergências contábeis. Tá vendo? A gente já está vendo os motivos de cair em divergências contábeis. Tá?
O resto é a mesma coisa. Conta controle informada. Vou fixar determinada conta controle. E sem conta controle é quando? Quando a minha conta contábil não tem aquele tipo. Ó, contabilidade de novo. Ó, meu plano contábil entrando aqui. Então, vamos pegar um tipo de despesas aqui. Não tem. Lembra do tipo? Se a minha conta contábil que eu estou atrelando, ele não tem um tipo controle amarrado no meu plano contábil, aqui no meu industrial, a minha conta controle tem que estar sem conta controle. Vamos lá exemplificar um caso para ficar um pouco mais claro. Eu tenho essa conta contábil aqui, certo? Esta conta contábil exige centro de custo, porque ó, tipo controle, 1.000, centro de custo. Então, eu estou forçando que todas as vezes que eu criar um lançamento contábil para esta conta contábil, eu tenho que informar um centro de custo. Se eu indicar esta conta contábil e informar que esta conta contábil é sem conta controle, vai dar problema também. Por quê? A hora que o sistema tentar criar o lançamento contábil, ele vai fazer a varredura no meu plano contábil. Opa, mas espera aí. Esta conta contábil aqui exige centro de custo. E ela informou que o centro de custo não existe, sem conta controle, está errado. Ou tem que ser conta controle informada ou conta controle parametrizada para usar esta conta aqui. Por que isso? Porque no meu plano contábil está exigindo conta controle. Tá? Aí, no caso, se é conta controle, ele vai buscar da onde? Meu pedido. Se é conta controle informada, ele vai buscar, eu vou forçar aqui, na verdade, um centro de custo que eu cadastrei aonde? No meu plano controle. Planos e tabelas, plano controle, centros de custo. Ok?